Olá pessoal, tudo bom? Enfim, estamos aqui para nossa videoaula e hoje nós vamos trabalhar duas vertentes humanistas, de teorias, humanistas, que têm as suas influências tanto na política quanto na educação. O material teórico está disponível para vocês lá na nossa sala do Classroom. E esse conteúdo também, com exceção do Chomsky, tem no livro didático de vocês. Lembrando sempre, essa videoaula é uma forma de nós ressaltarmos alguma coisa além daquilo que já foi trabalhado na aula disponível pela SED, na nossa quarta e quinta-feira, além de verificar alguns desdobramentos a partir do conteúdo sugerido. É fundamental que vocês acessem ambas videoaulas, leiam o conteúdo, a parte teórica, e ainda havendo dúvidas, façam as postagens no mural, que diz respeito à aula, tá? Evitem de fazer postagens ali naquele campo de comentário particular. Já expliquei para vocês que esse campo, comentários particular, ele não fica visível no computador, que é o instrumento que eu uso na maior parte do tempo para trabalhar. Então, deem prioridade para que vocês, aos comentários, sugestões e dúvidas, sejam feitas no mural da sala. Assim, todos podem ter acesso. A dúvida de um pode ser a dúvida do outro. E quando, eu comentar com vocês a respeito dessas dúvidas, todos têm acesso ao mesmo tempo, ok? Então, vamos lá. O primeiro, vou comentar com vocês aqui esses dois extraordinários pensadores do século XX. O Jean Piaget, lá no início da segunda década do século passado, infelizmente não está aí mais conosco de uma certa forma presente, mas a sua teoria tanto colaborou e tem colaborado na construção de várias metodologias direcionadas à relação ensino-aprendizagem, e o Chomsky, que está aí ainda colaborando com a gente, especialmente no que diz respeito aos acontecimentos no campo da política. A última obra, curiosamente, que eu li do Chomsky é essa aqui, Quem Manda no Mundo. É uma obra bacana, interessante, lembrando sempre, que ambos pensadores estão nessa celeuma aí de pensar e discutir sobre como nós, seres humanos, interagimos com o meio que nos cerca e como esse meio influencia a nossa forma de posição, nossa maneira de se posicionar diante do mundo, diante da realidade. O Piaget vai tratar isso e depois vai influenciar a corrente construtivista, e o Chomsky, do mesmo modo, ao tratar sobre isso, vai para uma área da filosofia que a gente chama de filosofia da linguagem. Ambos estão tentando, assim como é o desafio desde lá dos primeiros filósofos, verificar o modo que se dá essa interação do sujeito e o objeto. Esse objeto, aquilo que está fora da nossa mente, que é o mundo, a realidade. Perfeito? Então vamos lá, O Piaget, na sua epistemologia, ele vai, como biólogo, buscar compreender e verificar e confirmar, os processos de aquisição do conhecimento. Então, como se dá esse processo e qual é a relação do indivíduo, que é o ser que conhece, e o meio, e qual a influência desse meio na concepção desse conhecimento do indivíduo. Vocês aí já devem ter tido aqueles momentos, que você fala, tive um insight,
Na filosofia existe a famosa história do eureka, né? Opa, tive uma luz. A gente costuma dizer, por exemplo, que quando temos um bloqueio sobre alguma ideia, não, deu um apagão, certo? Não consegui pensar nada sobre isso, ou o contrário, né? Isso, segundo Piaget, são insights. Esses insights têm a ver com a experiência do sujeito em relação a alguma coisa que precedeu aquele insight, mas também uma interação do indivíduo com a ideia que foi previamente conhecida e dada a ele, mas ele age sobre essa ideia. Então, o insight é a interação do sujeito com um conhecimento pré-conhecido, né? Feio aqui, mas é bem isso mesmo, né? Aquilo que foi dado anteriormente, experimentado. Então, o que acontece? Para o Piaget, o conhecimento ou o aprendizado é um conjunto de operações. De certo modo, o que ele está dizendo, né? Que no processo de ensino e aprendizagem, vamos usar o exemplo nosso aqui, o professor é o mediador. O que significa ser um mediador? Que eu, quanto professora, a partir de um programa determinado pelo Estado, pela Secretaria de Educação, né, que já foi previamente pensado por um grupo também de pedagogos, filósofos, sociólogos, porque isso se dá também num coletivo. Quando eu escolho de abordagem sobre um assunto, mesmo que esse assunto seja previamente determinado, a minha forma de abordar é diferente. Se você ouvir essa mesma aula, faça aí a experiência, pela aula do professor que vinculou, né, a partir das plataformas da Aula Paraná, você vai ver, vai poder certificar que nós dois estamos trabalhando o mesmo assunto, mas de uma maneira diferente. Por quê? Porque há uma assimilação desse conhecimento de uma forma muito singular. O modo em que eu assimilo esse conhecimento tem a ver com toda a minha forma de interagir com o meio. É o modo em que eu recebo. E esse modo que eu recebo tem a ver com as minhas vivências, com as minhas experiências. Então, eu tenho o contato com esse conhecimento, por exemplo, do Piaget, assimilo de acordo com a minha condição, tá, de vivência. Eu vou acomodar esse conhecimento de uma maneira. Vamos supor, teoricamente, que eu seja uma pessoa completamente, né, contrária à teoria do Piaget. Eu imagino que eu seja 100% contrária à perspectiva de uma psicologia comportamental, que é a forma pela qual o Piaget aqui lança mão para trabalhar os seus pressupostos. Então eu digo assim, olha, eu acho impossível determinar a ideia de que um sujeito possa reagir ao ambiente assim ou assado. Bom, o modo que eu vou pensar, então, a teoria do Piaget será bem diferente do que aquele que, olha, acredito que sim, Piaget deu importantes contribuições para a pedagogia, para as teorias pedagógicas, para a psicologia comportamental. E esse sujeito que acomoda de uma maneira a teoria do Piaget vai dar o quê? Uma aula diferente. Então, perceba que sim, né? Nesse aspecto, a forma em que nós assimilamos e acomodamos, recebemos o que está sendo ofertado, influencia, né, na interação. Então, o Piaget está dizendo o seguinte, no processo de educação,
O professor é o mediador. Então, eu pego o conteúdo, trabalho da melhor forma que eu acredito que vá servir para vocês nesse momento. Você recebe esse conteúdo e ele vai se acomodar de acordo também com as suas experiências, com as suas vivências. Então, ele não chega até você de uma forma direta, há uma interação do indivíduo com aquilo que ele recebe. A partir daí, o conhecimento vai se dar, aquilo você pode dizer, olha, eu compreendi, eu conheço, eu sei, quando você consegue dar um segundo passo. Não fica única e simplesmente com aquilo que eu disse. Você, nesse processo de assimilação e de acomodação, você tem que agir sobre ele, dar sentido, dar significado. E aí é o aluno que tem que fazer isso. Esse processo, o processo de aprendizagem do professor, o limite é o intermédio, né? É o mediar. Eu jogo para vocês, mas esse processo de captar, trabalhar, né? E fazer uma devolutiva, por exemplo, que é o dar sentido, é subjetivo, é individual. Então, por isso que quando nós insistimos na necessidade do estudante interagir com o conteúdo, problematizar o conteúdo, para que de fato esse conhecimento se firme, né, seja registrado, é por conta desses estudos que já está sendo, né, feitos aí há um tempo atrás. Então, os insights, que é esse eureka, é uma descoberta de quem? Do sujeito diante daquilo que ele conheceu anteriormente. Outra coisa que o Piaget vai colaborar também é a ideia dele de que nós, à medida que desde lá da primeira infância interagimos com o mundo, certo? Somos, né, colocados cotidianamente diante de novas informações, nós vamos desenvolvendo uma maturidade intelectual e moral. E essa maturidade, quando da fase adulta, aí depois, né, dos 12 anos, acima dos 12 anos, que aí a gente vai pensar aí na adolescência e depois, claro que hoje os estudos a partir do Piaget foram tendo desdobramento, que nós podemos dizer que somos sujeitos autônomos. Por quê? Por causa dos insights, tá? Que é essa forma nova, individual, singular de se pôr no mundo. Então, o Piaget vai dizer que essa maturidade intelectual e moral, ela é uma construção, daí a contribuição para o construtivismo, certo? Que é um pensamento que vai considerar que o conhecimento é uma construção, certo? E essa construção se dá pela essa interação. Ela se dá em 4 momentos da vida. Recentemente eu fiz um curso de neuroeducação pela Estadual do Maringá e eu achei muito interessante que a professora usa um termo, claro que lá ela está usando em outros momentos, mas a ideia era trabalhar as janelas de aprendizado. Ela usa esse termo de janelas, né? Que nós, seres humanos, temos algumas janelas. O que significa essas janelas? Melhor momento da aprendizagem. Não diz que determinado momento passou, nós não podemos aprender. Sim, nós podemos aprender em qualquer momento da vida, até porque esse é um conceito muito novo da neuroeducação, né, da neurociência, que está ainda em estudo, né? Que é a neuroplasticidade. O nosso cérebro é plástico, né? Essa ideia de plasticidade. Qualquer momento é um momento de aprender. Entretanto, existe o melhor momento, que seria o quê? O momento oportuno. E o Piaget, arrisco dizer aqui, talvez foi
o primeiro a sugerir isso. Então, ele vai começar os seus estudos a partir da primeira infância. Segundo ele, até os 2 anos de idade, desde o momento do nascimento até os 2 anos de idade, nós, né, estamos no sensor motor. É um momento em que o aprendizado é muito relacionado com os sentidos. Para todos aí que já pôde observar uma criança, esse momento é o momento que a criança leva tudo à boca, né? Tudo ele quer pegar, ele quer perceber. Então, é o primeiro sentido. Lembrem dos filósofos empiristas, né? As sensações. Então, é o momento das sensações. E nós vamos percebendo que nisso tem uma série de outros pensadores, né? Psicólogos, psicanalistas, Freud é um, que vai desenvolver ideias pertinentes para pensar o comportamento humano a partir desse primeiro momento, dessa primeira interação do indivíduo com o mundo e as implicações disso com, né, a vida adulta. Então, esse primeiro momento ele chama de sensor motor. O segundo momento é o pré-operacional, que vai dos 2 aos 7 anos. Então, esse momento é que o cérebro começa a operacionalizar a informação desse mundo sentido. Então, é o momento da construção da linguagem mais elaborada, da leitura, né? O contato com a escrita. Eu costumo dizer que esse momento é fundamental para aquela fase da construção do pensamento criativo, né, lúdico. Por isso é fundamental a contação de história, as narrativas, fazer com que a criança construa também narrativas. Isso é fundamental, né? Já falei em sala, sempre que eu vou trabalhar isso em sala, eu sugiro para os meus alunos, quem tem irmãozinho, vai lá, pega o irmãozinho, conta história. Você está trabalhando, né, a parte intelectual fundamental para esse indivíduo mais à frente desenvolver o conhecimento abstrato. Bom, dos 7 aos 12 anos é operações concretas, né? Então, é o momento em que ele vai dando sentido, mas agora de uma forma mais encorpada, a essa sua vivência no mundo. Então, sim, né? Mais uma dessas janelas. A aprendizagem musical, artística, é fundamental. Se a criança mostra aí uma habilidade com a música, nesse momento é fantástico se ela puder se envolver com aulas de música, se ela quer aprender uma língua, uma segunda língua. Então, a facilidade de aprendizado nesse momento é muito maior. Depois, né, acima dos 12 anos acima, são as operações formais. Percebam, então, que para o Piaget, esses 4 momentos são momentos, né, de gradação em que a criança sai de um estágio, entra em outro, traz aquilo que ela aprendeu bem, assimilou bem no estágio anterior para um próximo estágio. E depois dos 12 anos, por diante, né, é um desdobramento dessa construção. Isso vai influenciar muito na perspectiva pedagógica da construção do conhecimento, a forma de produção de material, que tipo de material, de que maneira essa relação, então, tem que ser propiciada, fomentada. Então, de certa forma, o Piaget, claro, ele vai ter aí alguns críticos, né, da sua concepção pedagógica. Uma das críticas é até porque ele nunca foi pedagogo, ele nunca trabalhou nessa relação. Mas, enfim, nós já vimos que as teorias são o quê? Oportunidades de nós construirmos, né, vertentes. Então, eu não preciso pegar o Piaget de A a Z e assimilar completamente, e só o Piaget. Não. Da mesma forma que ele próprio sugere, é uma construção, é uma maneira de pensar a construção do conhecimento. Ou, obviamente, para quem se dedica a isso, ele não é o único. Então, a interação também entre as várias teorias
é fundamental para a produção do conhecimento, certo? Então, para o Piaget, essas 4 fases nas quais eu gosto de usar esse termo que eu aprendi com a professora ali de Maringá, que são as janelas, vão facilitar para que o indivíduo trabalhe a sua posição diante da sociedade. Ele deixa o caráter egocêntrico, que é próprio da criança, né, da primeira infância, que é por isso que ela faz birra, né? Ela é antipática muitas vezes, ela é sincera demais em alguns momentos, porque isso é por conta do seu caráter egocêntrico. Está muito pautada no ego, no eu, né? Ela é o centro do universo. À medida que vai se dando essas interações, ela vai aprendendo a compartilhar do mundo com o outro. E aí a gente pode aqui sugerir, eu acredito que é algo que a gente também vai trabalhar, na dificuldade de muitos indivíduos, já em fase adulta, não conseguir trabalhar bem, né? Em sociedade, trabalhar bem, que eu estou dizendo, convívio, dificuldade de aceitar o outro nas suas diferenças, dificuldade em assimilar e acomodar ideias diferentes. Talvez, né, aí a questão pode ser algumas dessas fases que não tenha sido bem trabalhada, bem iniciada, ok? Enfim, ficamos com o Piaget. E agora, né, vamos trabalhar um pouquinho aí a questão do Chomsky. Eu disse para vocês que o Piaget dá uma grande contribuição na questão pedagógica. O Chomsky, a contribuição dele é na questão política, mas não está, né, longe da ideia de Piaget, que é verificar o processo de aquisição do conhecimento. Mas o Chomsky, ele quer saber o seguinte: qual é o papel da linguagem na descrição desse mundo no qual eu vou assimilando? E quando ele faz isso, ele está trabalhando no campo da filosofia que a gente chama de filosofia da linguagem, né? O que diz respeito, o que a filosofia da linguagem, né, tem, qual que é o interesse dela, certo? Qual que é a ocupação dela? Nós vimos desde os nossos primeiros anos, né, primeiros momentos nossos na filosofia, no ensino médio, que é um desafio do filósofo pensar essa relação do homem com o mundo, certo? E aqui entra outra coisa, como a linguagem descreve essa relação do homem com o mundo e se a linguagem é suficiente para isso. Você já teve aquela sensação de sentir algo e não conseguir descrever com as palavras? É essa, né, a dúvida do Chomsky, claro, trazendo assim de uma forma bem lata, né? Eu vou tomar água porque eu tô com a voz horrível e a garganta também. Enfim, o Chomsky, como filósofo da linguagem, ele vai colocar, né, de que modo a linguagem consegue exprimir nosso pensamento, tá? Melhor ainda, como nós conseguimos sentir e dar significado ao que nós sentimos a partir da linguagem. E se ela é suficiente, tá? E percebam que isso é um tanto quanto complexo, porque eu posso também, quando faço isso, descrever determinada experiência, vivenciada até com outros indivíduos, de uma maneira. Porque isso tem a ver com o que eu sinto, o modo que eu sinto. E quem ouve isso pode receber de uma maneira diferente. Então, o que nós estamos trabalhando aqui é a possibilidade que entre o sentir, né, o absorver algo e o falar algo,
há uma perda, certo? Uma perda de dados. E essa perda de dados talvez pode ser significativa na construção, né? Ou na leitura do mundo, da realidade, e até mesmo, vamos perguntar, é possível ler a realidade pela linguagem? Né? É essa problemática no qual o Chomsky se embrenha aí com a sua gramática generativa, tá? Ele vai colaborar com algumas críticas ao behaviorismo, que é aquela teoria, né, comportamental que nós vimos na última aula lá, especialmente a partir do Skinner. E por que ele vai fazer isso, né? Para ele, há determinadas situações, né, em que o indivíduo já consegue por si mesmo, né, ler alguma coisa, uma condição singular do indivíduo, certo? Então vamos lá, né? Vamos destacar aí os aspectos linguísticos como a criatividade do falante e sua capacidade de emitir e de compreender frases inéditas. É isso mesmo, né? O inédito. Para o Chomsky, há essa coisa de eu dar um sentido que não foi dado ainda a determinadas situações, tá? E isso, né, segundo ele, é devido à forma que eu consigo interpretar. E, claro, né, explicitar para o outro, né, essa minha condição inédita de interpretação, certo? Pois bem, e aí isso vai influenciar a obra do Chomsky, em que sentido, né? Que depende muitas vezes a maneira como eu interpreto e o outro interpreta dessa coisa inata. E o inato é o que eu acabei de dizer para vocês, é algo inédito, é algo que não foi percebido antes, tá? Então, para o Chomsky, a mente funciona por processos mentais que muitas vezes são inéditos e que não depende de estímulos ou reforços para aprender. Então veja aqui, se nós fizermos, né, um contraponto com o Piaget, daí um embate, porque o Piaget diz que há um insight, que é interação, mas eu preciso, né, de experiências anteriores, por exemplo. O Chomsky está dizendo, não, olha, tem coisas que o sujeito consegue descrever, né, que são inéditas, não foram descritas ainda, não foram vivenciadas, não foram experimentadas, tá? Então, não há um estímulo externo, um autogerenciamento, né? Então, a mente são operações mentais, mas que traz aí algumas considerações inéditas. Isso, para ele, vai demonstrar modos diferentes de ler e perceber o mundo. Toda a filosofia do Chomsky traz com ele esse traço, né? E ele, pela sua forma inédita de pensar o mundo, traz aí algumas informações e críticas, considerações pertinentes, especialmente no que diz respeito ao campo político, né? Ele é um crítico especialmente agora esse livro que eu mostrei para vocês no início aqui, né? Quem Manda no Mundo. Ele vai trabalhar sobre a questão política e social no mundo, e especialmente essa obra aqui traz aí um prefácio sobre o governo do Trump, né?
E ele vai dizer que muitas vezes a dificuldade ou o resultado, né, de ascensão de indivíduos, sujeitos no campo da política, que em nada tem a ver com aquilo que desejamos, que é a promoção da justiça, da igualdade, dos direitos, né? A garantia de direitos, o fortalecimento da democracia, no nosso caso da república, é devido à dificuldade do indivíduo ler a partir, né, da linguagem falada, tá? A limitação. E essa limitação, né, da linguagem, por vezes, significa a limitação também do pensamento. Que aí eu não consigo expressar o que eu sinto, o outro não consegue exprimir o que eu quero dizer, certo? Tirar o que eu quero dizer. E isso vai criando, então, uma deformação na interação entre o sujeito e a realidade, o sujeito e o objeto, seja a política e seja qualquer outra área em que se dá, né, essa relação do sujeito. Então, a colaboração do Chomsky nesse aspecto da linguagem é em determinado momento importante, mas eu destaco ele hoje como alguém que colabora muito mais no campo da política, no campo da filosofia política, no campo da sociologia, né? Então, ele tem um modo muito particular e tem participado aí dos diálogos, dos debates contemporâneos, em que a gente consegue identificar, né, essa natureza na qual ele coloca como inédito, né, inato, que é capaz de ser compartilhado conosco em alguns momentos e também facilitar a nossa forma de ler fragmentos da sociedade que às vezes passa por desapercebida. Então, né, essa é a nossa colaboração de hoje, né, com o conteúdo. De novo, reforço, se há dúvida, se há dificuldades, vá lá, coloque a dúvida e a dificuldade no mural da nossa sala, não deixe de fazer isso, tá? Sejamos, né, colaboradores, de forma que ao colocar a dúvida todos possam, né, também visualizar, aí assim a gente, né, colabora com todos e eu posso, à medida de responder a sua dúvida, também posso estar respondendo do colega, certo? Então vamos priorizar o mural da sala para fazer as nossas observações. Perfeito? Abraços para vocês, nos vemos aí ao longo da semana e junto com essa videoaula está também a atividade da semana. Acompanhe as atividades e na semana que vem a gente já traz aí um programa de recuperação de conteúdo. Então não deixe de fazer as atividades dessa semana para que não fique acumulado, perfeito? Abraços e até mais para você.